Romanos 12, 18. Se possível, o quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Se possível, o quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Senhor, mais uma vez te louvamos, bendizemos o teu nome e te agradecemos pela tua palavra, que é viva, santa, eficaz e mais cortante do que espada de dois gumes. Que o teu Espírito Santo trate conosco. Precisamos de ti, dependemos de ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, ele tem uma característica nas suas cartas, em que ele divide a carta em doutrina, ou seja, teoria, e a parte prática. O apóstolo Paulo, com toda certeza, foi um dos homens mais usados pelo Espírito Santo. De uma forma maravilhosa, espetacular, e que a gente já tem falado isso algumas vezes, que ele consegue, através do Espírito Santo, de uma forma muito direta e compacta, passar diversos ensinamentos em poucos versículos. E uma característica das cartas de Paulo é que, então, uma parte é doutrinária e uma parte é prática. Porque a doutrina, a teoria, sem a prática, é legalismo. Agora, a doutrina com a prática é evangelho. É a ação de Deus, através do Espírito Santo na nossa vida, para que nós possamos, com os nossos atos, glorificar o Senhor. A parte doutrinária de Romanos termina no capítulo 11. E termina de uma forma maravilhosa. Quando diz, lembrando de tudo que foi relatado, de tudo que Jesus fez, ele diz, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória eternamente. Amém. Então ele vem lembrar de uma forma impactante que tudo gira em torno de Jesus. Sem ele nós não somos nada. Porque dele, por meio dele, porque ele é o autor e consumador da nossa fé, e sem fé nós não somos nada também. E quando a gente fala de fé, a gente não está falando de fé em qualquer coisa. Nós estamos falando em fé no Deus único, verdadeiro, que nos ama e que agiu em nosso favor. E aí ele começa a parte prática, fazendo um clamor, Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, é o vosso culto inteligente. Agora, a fé agindo, a fé transformando, a fé fazendo algo produtivo. Apresenta o seu corpo porque ele não é teu. Porque tudo é dele, por meio dele e para ele. Apresenta o teu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque é a única alternativa racional e inteligente. Qualquer outra situação, você está caminhando por um caminho perigoso. Porque agora, irmãos, nós conhecemos. A palavra diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas agora nós temos conhecimento da verdade, nós temos conhecimento do amor de Deus, e é preciso então que a gente coloque em prática aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós vivenciamos. E todo o capítulo 12, os seguintes também, mas no capítulo 12, em poucos versículos, Paulo fala tudo que nós precisamos saber do nosso relacionamento com o nosso semelhante. Não dá tempo da gente falar de item por item, de versículo por versículo, e atitude por atitude que temos. Então a gente quer concentrar nessa parte aqui, que diz,
Se possível, quanto depender de vós, tenhais paz com todos os homens. É preciso empatia, é preciso se colocar no lugar do outro, é preciso entender os motivos do outro, é preciso, muitas vezes, parar e pensar se a reação do outro contra nós não foi motivada por nós mesmos, por erros que cometemos consciente e às vezes inconscientemente. Às vezes uma palavra maldita, uma palavra dita de forma errada, uma palavra mais áspera, pode desencadear uma reação negativa contra nós. Então é preciso ter empatia, significa se colocar no lugar do outro, para entender, para que a gente possa caminhar juntos. O relacionamento interpessoal é talvez um dos maiores desafios que nós temos no nosso dia a dia. Nós temos problemas no nosso trabalho, na escola, para quem estuda ou dá aula. Nós temos dificuldades com os vizinhos. Nós temos dificuldades, muitas vezes, na nossa família. E pasmem, os irmãos, nós temos dificuldade na igreja. Às vezes você para pensar e fala assim, mas como é que pode ter dificuldade na igreja? Como é que podemos ter dificuldade de relacionamento com os nossos irmãos? Com quem vamos estar vivendo, vivenciando e compartilhando de uma eternidade? Mas às vezes temos dificuldades. E muitas vezes as dificuldades causadas por nós. Muitas vezes causada não por um erro direto, mas por falta de paciência, por falta de domínio próprio, por falta de temperança. Então é preciso a gente refletir, porque veja bem, Paulo não está dando conselhos. Não são conselhos. Um conselho você pode acatar ou não. Paulo está dando determinações, ordens, mandamentos, mandatos, para que nós possamos cumprir, para que a gente possa realmente viver a paz que Jesus nos prometeu, para que essa paz seja uma realidade na nossa vida. E o texto diz, naquilo que depender de vós. Nem sempre depende, nem sempre é fácil. Existem pessoas que têm uma característica que elas se alegram em ferir o outro. Tem uma parábola do escorpião e do sapo. Os irmãos devem conhecer. Mas diz a parábola que o sapo ia atravessar o rio e o escorpião pediu uma carona para ir nas costas do sapo. E o sapo, conhecendo o escorpião, ele disse assim, negativo, nenhuma chance. Você vai me picar e lançar o seu veneno dentro de mim. E o escorpião convenceu o sapo de que não havia perigo. E ele disse para o sapo, não se preocupe, porque se eu te picar, se eu lançar o veneno em você, você morre e eu morro junto, porque eu não sei nadar. E isso convenceu o sapo. E o sapo então leva o escorpião. E no meio do caminho, na parte mais profunda do rio, o sapo sente a espetada do escorpião. E ele vira e fala assim, por que você fez isso? Vamos morrer os dois, eu por causa do veneno, e você porque vai morrer afogado. E o escorpião disse assim, mas eu não resisti, eu não consegui resistir, é a minha natureza, é a minha índole, de estar espetando, de estar espezinhando, de estar machucando os outros. Tem pessoas que são assim. Elas nasceram, parece que para espezinhar, para ferir, para dar as espetadas nos outros. Existe uma outra parábola que eu não vou contar agora, o tempo já foi, mas que fala sobre a serpente e o vagalume. Mas em resumo, a serpente
fala para o vagalume, outra hora a gente conta coisas os irmãos pesquisam. O teu brilho me incomoda. Às vezes as pessoas reagem contra nós só porque o brilho de Jesus em nós se incomoda. Existem algumas pessoas que nós temos que manter distância. Existem algumas pessoas que nós não vamos conseguir viver em paz com elas porque não depende de nós. Mas naquilo que depende de nós, nós temos que estar disponíveis para que Deus trate conosco, para que nós não sejamos os escorpiões, mas para que nós sejamos aqueles que levam a paz. E quando eu falo em manter distância, não significa abandonar, irmãos. É manter uma distância segura, mas de forma que você esteja perto, para que quando aquela pessoa precisar, você esteja disponível. Porque é isso que outros textos do mesmo capítulo 12 diz assim, de versículo 17, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Esforçai-vos por fazer o bem. Pelo contrário, se o inimigo tiver fome, dá-lhe de beber. Se tiver sede, dá-lhe de comer, desculpe. Se tiver fome, dá-lhe de comer. Está com fome, você dá de beber, então não adiantou muita coisa. Se tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Em Gálatas, no capítulo 6, versículo 9 e 10, o apóstolo Paulo usa a mesma expressão com um pouco mais de detalhe, que nos ajuda também a entender a nossa postura, mesmo diante do inimigo, mesmo diante daquele que tem nos feito mal, mesmo diante daquele que nos deseja mal. Nós não somos masoquistas, nós não queremos sofrer, não somos masoquistas, nós somos servos de Deus. É diferente, é muito diferente. Gálatas 6:9 diz, não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos. É a lei da semeadura, irmãos. Essa lei é uma lei real, é uma lei que funciona, é uma lei que Deus está interessado em fazer valer na nossa vida. Não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos. E no versículo 10 diz, por isso, enquanto tiver oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Nós somos uma família, a família de Deus. Nós fomos enxertados na videira. João capítulo 15, nós fomos enxertados na videira. Nós não pertencíamos à videira, mas Deus nos amou e nos enxertou nela. E Ele espera que nós possamos ir e produzir frutos, porque a videira tem que produzir frutos. Como ramos da videira, precisamos produzir frutos. Como ramos da videira, precisamos, naquilo que depender de nós, estar em paz com todos os homens. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé, fazer mais uma oração. Senhor, te louvamos pela tua palavra, te agradecemos pela vida de cada um dos teus filhos que aqui estão. Te louvamos, ó Deus, porque eles se dispuseram a vir à tua casa para louvar e bendizer o teu nome. Te louvamos porque o teu Espírito Santo está tratando com cada um de nós. Te louvamos pela escola dominical, por cada aluno, por cada professor. Abençoa, Deus, que o teu Espírito Santo continue agindo na nossa vida, no nosso ser. Precisamos de ti, totalmente de ti. Oramos em nome de Jesus.